Onde será que está Jesus? Cadê ele? Boa noite. Você viu um rapaz de branco, com uma barba, andando por aqui? Tá bom, obrigada. Gente, não é possível. Boa noite. O senhor viu um rapaz andando de branco, de barba? Tá bom, obrigada. Oi, tudo bem? Eu lembro de você na igreja, na data de Natal, não foi? Você contou sua experiência com Jesus, foi maravilhoso, mas você sumiu, o que aconteceu? Então, eu ando muito ocupada. Estou sem tempo de ir para a igreja agora, sinto muito, tá? Seu semblante está dizendo outra coisa. Você quer conversar? Sabe o que é? É que depois daquele dia, eu nunca mais vi Jesus. Acho que ele desistiu de mim. Talvez ele nem se importe mais comigo. Cara, não fala uma coisa dessa. Você tinha que saber o que ele fez por mim e por você. Isso, inclusive, me lembra uma história. Quer ouvir? Ih, já ouvi isso antes, hein? Que história? É a história da Páscoa. Ela conta como o sacrifício de Jesus foi fundamental para a redenção da humanidade. Tá bom. Se é sobre ele, eu quero ouvir. Tá, vamos do começo. Há muito tempo atrás, o povo hebreu ficou escravo por 400 anos no Egito. E lá, eles foram amassados pelo faraó. Até que um dia, Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Deus ordenou a Moisés que todas as famílias sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Quem tivesse o sangue passado nas portas, os primogênitos seriam poupados. Quem não tivesse as portas manchadas de sangue, o primogênito seria morto. E assim foi feito. Mas me explica uma coisa. Por que marcar as portas com sangue? Deus não sabia quem era o seu povo? É óbvio que Deus sabia quem era o seu povo. Mas Deus estava querendo ensinar para aquele povo duas coisas. Primeiro, a obediência. E segundo, o princípio da redenção através do sangue. Apontando para Jesus que viria muito tempo depois. Bom, todos seguiram a instrução de Moisés. E naquela mesma noite, o povo de Israel foi liberto do Egito. Passado alguns anos, muitos profetas surgiram falando sobre o Messias. Mas dentre os profetas que surgiram, o profeta Isaías, citou alguém que foi muito interessante na história. Ele era chamado de a voz do que clama no deserto. Era João Batista. Ele surgiu antes de Jesus, pregando nos desertos para grandes multidões. E muitos se converteram através das pregações dele. Pois o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois o Messias está vindo. Por acaso você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Então, você é Elias? Também não. É o profeta? Não, eu não sou nenhum deles. Então diga quem você é. Fale alguma coisa sobre você. Eu sou a voz do que clama no deserto e que diz: façam caminhos retos para o Senhor. Eu sou apenas anunciante daquele que há de vir para tirar o pecado do mundo. Eu estou apenas preparando o caminho para a chegada dele. Então, por que você batiza se não é o Cristo, não é Elias e nem é profeta? Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me curvar e desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Blasfêmia! Blasfêmia! Eu nunca vi tanta blasfêmia! Você é um herege! Eu vou me embora daqui! Raça de víbora! Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Tem frutos que mostram arrependimento. Não comece a dizer a si mesmo: ah, mas Abraão é nosso pai. Pois eu digo a vocês que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Mas João Batista era corajoso, né? Ele dizia o que era preciso sem medo. Verdade, Jéssica. Ele surgiu com esse propósito. Inclusive, foi ele que batizou Jesus. Que honra! Imagine só, batizar o mestre. Acho que eu não me sentiria digna de fazer tal coisa. Bom, você falou a mesma coisa que ele. João Batista também não se sentia assim. Tanto que quando Jesus chegou ao Jordão para ser batizado, João disse para Jesus que era ele quem precisava ser batizado por Cristo e não o contrário. Mas Jesus disse para João que era necessário que se cumprisse toda a lei. Então João o batizou. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo, como uma pomba, pousou sobre a cabeça de Jesus. E ouviu-se do céu uma grande voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Logo após, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Andei por inteiro num vasto deserto, de ponta a ponta, sozinho em silêncio. E do outro lado do mar de areia, vi outro deserto, pra minha surpresa. Olha quem está aqui. Por acaso, não é o Nazareno? Que se diz ser filho do Deus vivo? Como pode estar assim, nesse estado, com fome, com sede? Se tu realmente é o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão e coma? Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se está escrito, te jogue daqui, porque também está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar e te livrares. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Pois bem, venha, tudo isso te darei, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Olhe para ti mesmo e veja como você está. Se apenas se ajoelhar diante de mim e me adorar somente, tudo te darei. Aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Senhor, obrigado, Gabriel. Graças te dou, meu Pai, por teu cuidado. Que prova, hein? Mas por que Jesus teve que ser conduzido ao deserto? Então, era necessário que ele passasse por tudo como um homem e vencesse pela palavra, para nos mostrar que poderíamos vencer qualquer adversidade através do poder da palavra de Deus. E o que aconteceu com Jesus depois que ele saiu do deserto? Bom, depois que ele saiu do deserto, ele foi levado pela Galiléia e Judéia e pregava em toda aquela região. Muitos ficaram amorosos por Jesus, outros ficaram com raiva e alguns ficaram curiosos. Dentre esses, um homem chamado Nicodemos marcou um encontro com Jesus de noite para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. À noite? Mas por que isso? Por que ninguém poderia saber desse encontro? Bom, Nicodemos era chefe dos fariseus e para ele era muito ruim ser visto com Jesus,
Porém, ainda assim, foi ter com Jesus de madrugada e o questionou sobre algumas coisas. Shalom, Nicodemo. Shalom. Os meus discípulos disseram que você queria conversar comigo. Sim. Temos à vontade. Mestre, eu fiquei extremamente curioso. Todos nós sabemos que tu és o mestre enviado por Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eis que te digo, Nicodemos, isto é verdade. Mas eu preciso lhe dizer, aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu. Como assim, mestre? Pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos, entenda comigo. Quando alguém nasce do seu pai e da sua mãe, este é de natureza humana. Mas todo aquele que é nascido da água e do Espírito, este é de natureza espiritual. Como assim, mestre? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, Senhor Nicodemos. Veja esta noite, tão linda e bela. O que o Senhor está sentindo? Eu estou sentindo vento. O Senhor sabe de onde vem? Claro que não, mestre. Sabe para onde vai? Também não. Assim é a vida de todos aqueles que são nascidos da água e do Espírito, Senhor Nicodemos. Se hoje o Senhor não entende daquilo que eu falo que é terreno, imagine quando eu falar das coisas que são do alto, que somente o Filho de Deus lá esteve. Senhor Nicodemos, eu vim para fazer mais do que falar. Mais milagres? Sim, muito mais do que milagres. O Senhor lembra o que aconteceu com os filhos de Israel quando estavam no deserto de Parã e se levantaram contra Deus e contra Moisés? Sim, sim, mestre. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoar o maná que Deus tinha enviado. E depois eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Exatamente, Nicodemos. Deus deu a direção a Moisés, que construísse uma estátua de bronze, e todos aqueles que olhassem para aquela estátua eram curados de toda enfermidade. Assim também será quando o Filho do Homem for levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mestre, o nosso povo não está morrendo por picada de serpentes, e sim por causa dos impostos. Mas eu lamento dizer, Nicodemos, eu não vim para livrar o povo do peso de Roma. Então de que, mestre? Da morte, do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Nicodemos, eu tenho lhe que fazer um convite, que o Senhor venha comigo. Eu quero lhe fazer meu discípulo, eu trarei luz aos seus olhos. Eu quero que você veja o reino que eu quero estabelecer aqui na terra, Nicodemos. Mestre, eu te seguir significaria abandonar tudo. Isso é demais para mim. Eu não posso abrir mão daquilo que eu sou. É verdade. O Senhor teria que abrir mão de muita coisa, mas o que eu tenho a oferecer é eterno, é duradouro. Nicodemos, o meu convite continua de pé, porque, Nicodemos, entenda, bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. Acho que eu ficaria tão curiosa quanto Nicodemos ficou. Mas me diz uma coisa, ele seguiu a Jesus, né? Com certeza ele foi atrás dele. Infelizmente não, Jéssica. Mas o quê? Mesmo depois de tudo que Jesus disse sobre esse amor, sobre crer e ser salvo? Para Nicodemos era complexo demais tudo o que Jesus dizia, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens. Olha, teve uma certa vez em que Jesus estava pregando para uma multidão. Ele realizou muitos milagres, inclusive da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, depois de ter feito tudo isso, ele quis ficar um pouco sozinho. E quando ele olhou para trás, tinha novamente uma grande multidão juntamente com ele. Então ele resolveu pregar para aquela multidão um discurso claro e objetivo. Porém, aquela multidão não entendeu o que ele queria dizer. Mas o que Jesus disse para que todos pensassem que foi algo tão duro de se ouvir? A verdade, Jéssica. Jesus disse apenas a verdade. E a verdade naquele dia foi tão dura que muitos viraram as costas e foram embora. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Nós queremos mais pães e peixes.
Vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Não procurem apenas a comida que se estraga, mas aquela que é eterna. Deus, o nosso Pai, lhes dará o pão eterno. E o que é que Deus quer que a gente faça? O que é pra fazer? Ouça Ele. Ele quer que vocês creiam em mim, naquele que Ele enviou. Que milagre o Senhor irá fazer para que você não creia em ti? Nós que é passado, comeram maná no deserto. E agora? Como vai ser? Não foi Moisés que deu a vocês o pão que vos alimentou no deserto? E sim o meu Pai que está aí no céu. Ele dará o pão que saciará a fome de todo mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão não terá fome. Aquele que beber da minha água não terá sede. Mas vocês não creem em mim, mesmo que estejam me vendo os meus milagres. De maneira alguma eu lançarei fora todos aqueles que meu Pai trouxer a mim. Mas vocês, se vocês não comerem do meu pão e não comerem da minha carne, não terão vida. Como que ele quer dar o próprio carne dele pra gente comer? Ele vai comer a carne. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. O pão que eu tenho para lhe oferecer não é o mesmo que os seus antepassados comeram e morreram. O pão que eu vos ofereço é de vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida. Assim não tem Isso é muito difícil. Quem pode aceitar esse pensamento? É melhor a gente ir. É por isso que vou embora. Imagine se vissem o Filho do Homem ser levado ao céu. As palavras que vos digo é vida, é eternidade, mas mesmo assim não creem. O que vocês fazem aqui? O que todos vocês ainda fazem aqui? Por que não vão embora como todos eles? Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem mais, Senhor, iremos seguir, se verdadeiramente sabemos que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro, não fui eu que vos escolhi, a cada um de vós, mas eu preciso lhes dizer, um dentre vós é o diabo. Como assim? Acalmem-se. Importa que o Filho do Homem seja entregue em sacrifício. O que está falando? Isso mestre está falando. Que bando de sanguessuga! Eles só queriam Jesus apenas pelo benefício que ele estava oferecendo. Mas ele queria oferecer muito mais do que pães e peixe. É verdade, Jéssica. Eles não conseguiram entender que Jesus não estava ali só para fazer milagres, mas sim para a remissão dos seus pecados. Pelo menos ali mostrou quem estava seguindo Jesus verdadeiramente e quem não estava. Sim, infelizmente é assim até os dias de hoje. Muita gente segue a Jesus para aquilo que ele pode dar. Muita gente só quer milagres e não o dono dos milagres. Isso é complicado. Mas e o que aconteceu com Jesus depois do discurso? Com certeza muita gente deve ter ficado com raiva dele, né? Bom, depois desse discurso, caiu nos ouvidos daqueles que eram contra Jesus. Então, os fariseus e os sacerdotes armaram uma reunião para tramar contra Jesus. Caifás, o que é que nós vamos fazer? Jesus, esse tal Nazareno, ele anda fazendo muitos milagres por aí. Se ele continuar assim, em breve todos vão seguir a ele. Com isso, as autoridades romanas vão se virar contra nós, querer destruir o templo e até mesmo o nosso país. Vocês não sabem de nada. Será que não entendem? Que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que o país todo seja destruído. Mas como que nós vamos fazer isso? Ele não tem mais aparecido por aqui nas redondezas? Eu tenho um plano, Anás. Parece que um dos seus discípulos não crê nele tanto assim. Ei, você, entre, venha!
Você? O que você está fazendo aqui? Ele nos entregará a Jesus. E o que vocês vão me dar em troca se entregar a vocês? 30 moedas de prata paga o seu preço? Por 30 moedas de pratas? Por isso eu venderia meu próprio irmão de sangue. Negócio fechado. Mas o quê? Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata? Sim, que traidor! Bem que Jesus disse que no meio deles haveria o diabo. Calma, Aí está ele. Calma, Agora Jéssica. eu entendo. O Calma. termo quando uma pessoa traidora é chamado de Judas. Calma, Jéssica. Estava tudo saindo conforme o combinado. Como assim Deus quis isso? Era necessário que Jesus fosse entregue para ser crucificado. Mas antes disso, Jesus ainda tinha mais uma coisa para fazer. Meus filhos, prestem muita atenção. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão porque eu sou. Só que para que a palavra se cumpra, e quando ela acontecer, saibam que eu sou quem sou, aquele que se assentou à nossa mesa, esse há de me trair. João, pergunte ao mestre quem é o traidor. Porque eu? Pergunta você. Ora, bola, você tá ao lado dele. Pergunte. Fica a tua cara. Mestre, quem é esse tal traidor? João, meu filho, é aquele a quem eu der um pedaço deste pão. Como assim, mestre? Eu não sou traidor. Que isso? Eu sabia. És tu, Judas, vá e faça o que tem que ser feito. Pois bem. Ele era um traidor. Que isso? Pedro, não sabia disso? Acalmem-se. Acalmem-se, meus filhos. É necessário que o cálice de meu pai se cumpra. Todas as vezes, vocês farão isso em memória de mim. Graças te dou, meu pai. Graças te dou. Este é o meu corpo, que será partido por vós. Meus filhos, vocês farão sempre isso em memória de mim. Comemos todos. Pai, graças te dou, meu Pai. Este cálice é o cálice da nova aliança entre o homem e Deus, para a remissão de todos os pecados. Fazei isso sempre, em memória de mim. Sempre façam isso em memória de mim. Se coloquem de pé.
eu tenho algo a lhes dizer. Todos vocês, meus filhos, todos vocês me abandonarão. Mestre, eu nunca o abandonaria. Para que se cumpra a palavra, ferirei o pastor e todas as ovelhas ficarão dispersas. Não, mestre, não. Nós nunca te abandonaríamos, mestre. Pedro, ainda esta noite, 3 vezes tu me negarás. Eu, mestre, eu não. Mesmo que fosse necessário, mestre, eu morreria em seu nome. Eu nunca te negaria. Eu também. Mas que loucura! Judas entrega Jesus, Pedro nega Jesus. Mas o que está acontecendo? Para onde eles foram? Bom, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus ainda iria ao Monte das Oliveiras para orar, porque a hora dele ser crucificado estava ficando próxima. Meus filhos, fiquem aqui. Eu preciso falar com meu pai. A minha alma está em uma angústia profunda. Fiquem e vigiem. Sim, mestre. Pai! 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 A minha alma está consumindo, Pai! Afasta de mim esse cálice! Mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Obrigado, meu Pai. Obrigado. O cálice se aproxima. Homens, por que dormem? Nenhuma hora pudeste velar comigo. Os dias são maus. Precisam vigiar para que não entreis em tentação. Mestre! Mestre! Salve, mestre! Com um beijo, Judas, tu estás traindo o filho do homem. A quem procuram? A Jesus de Nazaré! Sou eu. Deixe que esses homens vão em paz. Prendeu esse homem! Sim! Jesus de Nazaré, o senhor está preso. Não, meu mestre, não! Minha orelha! Queres tu me impedir que eu beba o cálice de meu pai? Minha orelha! Acalme-se. Ser curado, Malco. Levante-se. Jesus, muito obrigado, mas terei que prendê-lo. Prendam! Leve ele! No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo
tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, e seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou Lucas, por que os discípulos não impediram os soldados de levarem Jesus? Porque eles não lutaram. Bom, porque Jesus não estava ali para fazer nenhum tipo de rebelião. Ele não queria uma guerra entre homens. Ele queria uma guerra espiritual contra o pecado. Silêncio! Vocês me trouxeram este homem, mas eu não vejo motivo para o condenar. Mas segundo os costumes de vocês, em ocasião de Páscoa, eu sempre solto um prisioneiro. Vocês querem que eu solte a Barrabás ou a Jesus Cristo? Ele não! Queremos que solte Barrabás! Este homem se diz rei dos judeus. E o que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica! 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 Soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Meu filho!
Crucifica! Queremos ele morto! Crucifica! Que vocês o levem e o crucifiquem, pois eu não serei responsável pela morte deste homem. Eu lavo as minhas mãos. Crucifica! Mate ele! Fica! Mate esse Nazareno! Mate ele! Eu não acredito nisso. Seu próprio povo condenou à morte. Que vergonha. Jéssica, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, realmente, eles mataram Jesus? Não é possível que a história termine assim. Eu não posso acreditar nisso. Bom, não foram eles que mataram Jesus. Na verdade, o que matou Jesus foram os nossos pecados. Os meus, os seus e o de toda a humanidade. Mas a história não terminou dessa forma. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela vida dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Você não é o Messias. Salve a ti mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Este homem foi crucificado, que nem nós dois. Nós fomos condenados justamente, mas este homem não. Jesus! Oh, Jesus! Lembre-se de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Homem! Eis que te digo, homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, por que
que me abandonastes? Vejam, ele está clamando por Elias. Não é possível. Eu tenho sede. Eu tenho sede, dai-me de beber. Então vamos ver se Elias pode lhe ajudar. Ande, beba. Então. Beba. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Ele está vindo. Desperte. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Ele nasceu para ser rei. Ele não é um homem de mentiras. Ele disse que voltaria. Ele virá. Estejam prontos. Estejam realmente prontos. Ele nasceu para ser rei. Em silêncio ele foi massacrado. E em silêncio ele foi paciente. Eu sabia ao final da história. Nós estávamos apenas no início do início. Ele está vindo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem é esse rei da glória? Quem é esse o rei da glória? Já posso ouvir os passos do leão da tribo de Judá. Ele vive! O leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é pra nós.
Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar: ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me Que incrível! Ele venceu a morte! É inacreditável! Ele venceu a morte. E foi necessário que ele passasse por tudo para que nós pudéssemos ter acesso à sua graça. Nós, todos os homens pecaram e foram afastados da graça de Deus. Mas por sua infinita misericórdia e pela sua morte na cruz, todos nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. Ai, meu Deus, muito obrigada. Se eu estou assim ao ouvir isso, imagina os discípulos que estavam lá. Mas em falar nisso, como eles reagiram? Bom, eles tiveram uma certa dificuldade em entender que Jesus estava vivo de novo. Inclusive, teve um deles que só acreditou vendo. Quem é? Sou eu! Eu quem? Maria! Entra. Pedro, Jesus ressuscitou. Por que tanta euforia, mulher? Você não vê! É um fantasma! Que a paz esteja convosco, meus filhos. É um fantasma! Calma, gente, não é um fantasma. É o nosso mestre. Venham. Homem, por que duvidas? Vem até aqui, Tomé. Veja com os teus olhos, toque em minhas feridas. Mestre, é o Senhor que ressuscitou. Tomé, tu apenas creu porque viu. Bem-aventurados são todos aqueles que não viram, mas creram. Meus filhos, antes que eu vá,
eu tenho algo a lhes dizer. Fique conosco. O meu Pai me deu todo o poder, nos céus e na terra. Tudo aquilo que eu vos ensinei, farão com a outros. Farão discípulos, batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês foram batizados por João, mas o nosso Pai vos batizará com o Espírito Santo. Então ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Meu Deus, eu estou impressionada. Mas espera aí, eu não entendi muito bem. Como assim ele veio e vai embora? Ele vai para onde? Bom, ele vai preparar lugar para nós na eternidade. Mas ele disse aos discípulos que não nos deixariam órfãos. E por isso, ele enviou o Espírito Santo, o nosso Consolador, para nos fazer companhia até o dia da sua volta. Agora tudo faz sentido. Bom, agora que você já entendeu tudo, entendeu o propósito da morte de Cristo, eu quero te fazer um convite. Participa com a gente da cantata de Páscoa lá na igreja, junto com os jovens? Ok, mas pode ir na frente, daqui a pouco eu vou. Beleza. Valeu. Ai, eu queria falar com ele só mais uma vez. Oi, Jéssica. Jesus, você está aqui? Mas como você está diferente desde a última vez? Você está tão bonito. Eu não disse que eu estaria com você todos os dias? Me perdoe, Jesus, por ter duvidado. Mas espera aí, eu tive uma ideia. Vamos comigo na cantada de Páscoa? Eu quero que todos te vejam. Vamos, vamos! Calma, Jéssica. Eu preciso que você vá. E fale para todos o que você viu e ouviu. Eu estarei sempre com você durante todo o caminho. Eu voltarei, Jéssica. Eu voltarei para buscar você e toda a minha igreja. Porque todos aqueles que creem no Senhor, ainda que estejam mortos, viverão. Vá, Jéssica, eu estarei sempre com você no caminho. Sempre que precisar de ajuda, pode me chamar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão